horário para começar. Então, vamos dar início, então, a palestra, né? A palestra da Carolina Falcão. A Carol foi minha aluna na URGS aqui, mas designer de produto, né, da URGS. Trabalhou profissionalmente dando consultoria, né, Carol? Sim, Aqui de uma empresa, né, de design, de consultoria. Isso foi no início da década de 2010, 2014, 15, por ali, e 2014. 2014, né? Uhum, E aí resolveu fazer o mestrado em Delft, né? Então isso. foi para para Delft, quer dizer, uma das melhores escolas de design do mundo, na Holanda. E depois ela foi fazer o doutorado na Universidade Técnica da Dinamarca. É isso? Isso, correto. Já visitei essa universidade num congresso há muito tempo atrás, Uhum. no ICED, baita universidade também, trabalhando então com design comportamental. A gente sempre teve contato, nunca deixou de ter contato, e ela diz, tô indo para Porto Alegre. Então, pô, vai dar uma palestra então ali para a galera do design presencialmente, e a gente nunca viabilizou, né? Sim. Inclusive a tua defesa de tese de doutorado eu divulguei também para o pessoal. Uhum. Sim. E aí eu participei, assisti, achei massa. E tanto é que eu digo, olha, depois que eu assisti a defesa de tese da Carol, eu comprei um livro de design comportamental para começar a ler e estudar, porque eu gostei Ah, tanto do assunto. que Então, bom. Carol, mais uma vez, muito obrigado por a sua Imagino. disponibilidade. E agora eu vou parar de falar, que não é para falar de mim, é para falar de Carol e do design comportamental. Você fica à vontade, eu vou ficar controlando as entradas aqui. Pessoal, está sendo Ok. gravado. E se vocês quiserem colocando no chat as coisas aqui, vocês coloquem, a gente vai depois perguntando para a Carol aí o conteúdo, tá? A princípio, a aula de 15 minutos, depois mais uns 5 minutos aí para as dúvidas. Bom, mais uma vez, Carol, obrigado, Vocês, é contigo. Sim, imagina, vocês conseguem ver a tela compartilhada? sim, Ok. Bom, então o Maurício já me apresentou, né? Eu sou ex-aluna do design de produto da URGS. Eu trabalhei também como designer industrial por um bom tempo no Rio Grande do Sul, para várias empresas, né? Fazendo alguns produtos bem populares, inclusive. E depois fui para o design estratégico e terminei há pouco tempo o meu doutorado em design comportamental. E a ideia de hoje, como é uma aula, digamos assim, mais curta, é falar brevemente sobre o que é o design comportamental, citar alguns exemplos e tocar no assunto da contribuição chave do design nas ciências comportamentais, que eu vou passar meio por cima, mas a gente pode explorar isso mais em outro momento. Então, em linhas gerais, o design comportamental, ele toma o comportamento como objetivo prioritário do design. E o que eu digo assim nesse sentido é que qualquer produto, sistema, serviço, seja um aplicativo, um produto físico mesmo ou visual, ele é secundário no projeto como um meio de atingir esse objetivo de mudança comportamental. Então, basicamente, é um campo interdisciplinar que se concentra em compreender e influenciar o comportamento humano. Então, ele vai integrar a prática do design como uma forma de pensar com a ciência de comportamento, que também envolve N outras disciplinas, como, por exemplo, psicologia social, né, antropologia, ciências sociais, entre outras tantas. Então, isso seria mais ou menos como se parece um processo de design comportamental. A gente primeiro dá uma olhada em qual que é esse problema comportamental, através do uso de teorias comportamentais de diagnósticos, né, comportamentais e também de propor estratégias. Aí a gente pensa na intervenção, que é a parte onde a gente coloca toda a parte criativa do design também, com esse objetivo de chegar nesse comportamento desejado. E aqui eu quero deixar claro que esse comportamento desejado, ele não é uma coisa que a gente prescreve, né? Que até seria um pouco antiético prescrever um comportamento para alguém dessa maneira. Então, em geral, é uma coisa que é acordada com os usuários e investigada junto com os usuários para que isso seja feito de forma ética.
tem que ser algo que eles também queiram, né? Então, basicamente, o design, ele realmente fica nessa superposição, né, o design comportamental, entre o design, com o seu modo mais abdutivo de pensar, com a ciência comportamental, que tem essa maneira mais clássica da ciência, né, de pensar, e o design comportamental fica situado ali no meio. Então, a premissa que a gente tem no design comportamental é que objetos e sistemas afetam os comportamentos em níveis individuais, e isso a gente tem desde o que a gente chama de affordances dos objetos, que seria, digamos, uma alça de uma xícara, sei lá, uma pega de uma garrafa, né, até outros sistemas por trás que encorajam já por base comportamentos, né. Então, a gente sabe, por exemplo, que o objeto, às vezes, ele ultrapassa esse nível de mudança individual e ele pode afetar comportamentos em níveis sociais também. Então, isso é importante da gente pensar que tudo que a gente faz, digamos, reverbera nos sistemas, né, onde esses produtos, quando eu falo produto, pode ser serviço, produto visual ou produto físico, né, nesses sistemas onde eles são inseridos, né? Então, a gente vê, por exemplo, como o celular mudou os hábitos das pessoas, por exemplo, em qualquer situação de espera, né, que a gente via as pessoas fazendo outras coisas antigamente, né? Então, isso é um exemplo de impacto. E como é que é um processo em termos de método, né? E eu trouxe isso porque na URGS a gente aprendia também vários métodos, imagino que vocês aprendam ainda, né? E conhecer metodologias diferentes é importante, né, para os designers. Isso aí é uma foto até de um workshop de design emocional que eu fiz, onde a gente identificava algumas emoções que a gente queria encorajar, mas o processo se parece muito com o processo clássico de design. Então, a gente tem uma etapa de exploração e definição do problema, onde a gente olha para qual é o problema comportamental, o que está acontecendo, por que ele é um problema, quem que ele afeta, né? Quem gostaria que as coisas fossem diferentes. Aí se traça um mapa comportamental, que às vezes é como se fosse uma jornada do usuário, que é um termo mais familiar para os designers, com o trabalho de campo, que envolve observações, entrevistas, né? Às vezes trabalho etnográfico também. Aí a gente tem modela esse problema para fazer esse entendimento dele e também tenta investigar qual que é o comportamento desejado, porque em geral está conectado a temas mais complexos, como sustentabilidade, saúde, né, entre outros. E aí a gente tem essa etapa, que é a de desenvolvimento da intervenção, onde a gente testa várias rotas diferentes para ver qual que vai ser a mais efetiva em causar essa mudança comportamental. E, por fim, existe uma etapa de avaliação e adaptação, da onde a gente também importa algumas coisas de implementation science para fazer essas avaliações. E aqui, né, eu não vou expandir mais do que isso, mas, em geral, esse processo é cíclico, porque a gente vai afetar o contexto, aí essa adaptação vai acontecer não sob nosso controle mais, muitas vezes os usuários vão adaptar as soluções que a gente coloca ali, e a gente tem que já repensar como é que isso vai funcionar nesse novo contexto que está acontecendo, né? Então, é uma coisa mais cíclica do que está aqui, mas é só para fazer um paralelo com o processo que a gente já conhece de design industrial ou design visual. Então, em linhas gerais, a gente tem essas 3 grandes etapas, que é a exploração e definição do problema, desenvolvimento da intervenção e avaliação e adaptação. E nessas 2 primeiras, a gente faz o uso de teorias e modelos de ciência comportamental. E tem N modelos de ciência comportamental que a gente pode usar, e não tem nenhum que seja o correto. Esse é um que eu gosto de usar muito em particular, porque ele pega ele foi feito assim para, digamos, reunir vários modelos diferentes num só. Então, ele não é totalmente completo, mas ele é muito completo perto de outros, né? Mas depende da situação e tudo, existem outros modelos. Mas é basicamente um modelo que analisa a capacidade da pessoa ou capabilidade, a oportunidade, que seriam as condições ambientais e sociais de um comportamento acontecer, e a motivação individual. Então, ele pega basicamente a esfera individual da pessoa, a esfera de, digamos,
treinamento ou condições físicas da pessoa e psicológicas, e também o ambiente no entorno. Então, né, como eu havia comentado, existem vários modelos que a gente vê sendo aplicados e várias estratégias também para chegar nessa mudança de comportamento. Um exemplo, por exemplo, é o nudging, que trabalha com aspectos da arquitetura de escolha. Aqui tem um exemplo dos pratos, que é um estudo clássico que existe, onde se mudou o tamanho dos pratos das pessoas nesses buffets livres de comida, e se mostrou que reduzia a quantidade de calorias consumidas. Então, era uma estratégia para, digamos, reduzir a quantidade de calorias que as pessoas consomem, era reduzir o tamanho do prato, que é o que muita gente até reclama em alguns buffets, que o prato é pequeno, coisa assim, que deve ser para a pessoa não gastar tanto para eles. Outro exemplo a gente vê muito no uso da arquitetura, né, que é encorajar que a pessoa se movimente mais pelo espaço, né? Acho que o Niemeyer tem, no Museu de Arte Moderna, de Arte Contemporânea, desculpa, de Niterói, é um exemplo disso. Essa rampa de entrada convida muito mais que pegar um elevador dentro e entrar no prédio, né? Aqui tem outro exemplo que não é acessível, mas incentiva o uso de escadas como elemento central, o que é totalmente diferente desses prédios que a gente vê hoje em dia, que tem direcionam direto a pessoa pro elevador, né? Que às vezes é aquele sistema de elevador inteligente, que tem que ter até uma pessoa para ensinar a mexer, às vezes, de tão pouco intuitivo que é, e força a pessoa, às vezes, a pegar um elevador, mesmo que seja para subir um andar só, e aí ficar esperando, né? Que a gente vê que na minha opinião, é um sistema que não foi desenvolvido pensando no comportamento das pessoas. Aqui tem um exemplo relacionado à sinalização. Eu não sei de onde é esse exemplo, para ser sincero, mas ele é interessante, assim, que é uma forma de estimular as pessoas a lembrarem de usarem o álcool gel num ambiente hospitalar, né? E a gente também vê muitos exemplos que usam a linguagem semântica dos objetos para modificar comportamentos. Então, aqui é um exemplo, né, para encorajar as pessoas a jogarem o lixo no lixo, né, no caso, os fumantes a não jogarem no chão, as pessoas a jogarem no negócio que elas preferem votar, digamos que é o melhor. Claro que sempre tem o risco disso, né, isso eu não vou ter tempo de abordar aqui, mas tem muitos casos em que o tiro sai pela culatra, né? Que às vezes, sei lá, não acho que isso aconteceria aqui, mas uma coisa que a gente tem que se perguntar sempre é: será que isso estimularia, digamos, as pessoas a fumarem só para jogar a bituca no negócio que elas preferem, né? Sempre tem um risco, que é um risco que a gente deve avaliar naquilo que eu comentei da adaptação e resultado da intervenção, para ver se tem que ser modificado depois, né? Aqui tem outro exemplo, que é do aeroporto de Curitiba, que usa as normas sociais como estratégia para modificar comportamentos ou encorajar, né? Então, a gente sabe que no Brasil a gente faz fila, no exterior às vezes não é bem assim, mas a gente adora fazer fila no Brasil, o que eu até acho positivo, que a gente se organize, mas isso foi para encorajar também um certo distanciamento social e encorajar as pessoas dos assentos, que geralmente tem aquela liberação no avião, né, por grupo de assentos, as pessoas dos respectivos assentos se posicionarem na fila de maneira correta, o que eu achei muito interessante também, trabalhando em cima da norma social que a gente tem de fazer fila, né. Engajamento emocional também é outro exemplo. Do Duolingo usa isso direto, assim, nesse caso, né, uma coisa voluntária que a gente tem de querer engajar ou não com o aplicativo que faz isso, mas usa aquilo para, digamos, dar um push para a pessoa fazer a sua lição do dia. E tem também esses exemplos do Instagram, por exemplo, o TikTok também, que usa esse ciclo dopaminérgico que a gente tem e encoraja ações simples para a formação de hábito, né? E isso é um pouco eticamente, um pouco não, é bem eticamente questionável, né? Não o fato do aplicativo conectar as pessoas, mas a forma como ele trabalha, né, de maneira consciente, porque esse estímulo dopaminérgico não é por acaso, ele é inclusive baseado numa teoria de tiny habits que existe na ciência comportamental. Então, é fazer hábitos simples, como simplesmente clicar 2 vezes numa foto para curtir, e o scroll, que é fácil, né? E a pessoa fica quase que numa loteria
esperando o que vem na sequência. O que não é problema se a gente usa um pouco, mas assim, tem vários estudos que mostram que o uso a longo prazo, especificamente em adolescentes, inclusive modifica fisiologicamente o córtex pré-frontal e torna a pessoa mais suscetível a vícios, né? Porque ela perde um pouquinho essa capacidade de controle que é preciso ter para não se viciar em coisas, né? E a contribuição, digamos, do design em cima de tudo isso, eu adicionaria que é fazer questionamentos éticos quando a gente usa desse conhecimento todo interdisciplinar, que a gente, né, está acostumado a navegar no design entre várias disciplinas, a gente né, usa conhecimento da engenharia, né, a gente usa conhecimento de ciências sociais, conhecimento de sinalética, então a gente está, né, comunicação visual, tudo, a gente navega entre disciplinas diferentes, então essa é uma das contribuições do designer, é saber olhar além do seu próprio campo. E também essa capacidade de empatizar com o usuário e entender o contexto, ela é muito necessária, principalmente com problemas mais complexos, quando a gente precisa entender que o usuário, ele é o expert do contexto em que ele vive, e se perguntar como que ele entende aquele problema e que tipo de cenário ele gostaria de atingir, né? Quando a gente fala também dessas mudanças comportamentais. Então, para problemas complexos que eu não vou chegar a abordar aqui, mas uma das coisas muito importantes que o design tem a oferecer é essa capacidade de evoluir o entendimento do problema e a solução, né? No caso de behavioral design, a gente fala muito de wicked behavioral problems, que são aqueles problemas que a gente não consegue isolar do contexto e que eles mudam dependendo de quem olha para o problema. Então, eles são muito difíceis de definir, não importa quanto que a gente consiga coletar de dados, a gente nunca vai ter uma definição específica e inquestionável do problema. E para isso é muito importante a gente ter essa capacidade de ir propondo soluções à medida que a gente vai entendendo o problema em conjunto com outras pessoas, com visões diferentes sobre problema e solução. E tanto no mundo de políticas públicas quanto de ciência comportamental, essa capacidade do design é muito valorizada. E, por fim, chegamos aos 15 minutos, e esse é o último slide. Gostaria de agradecer a quem está aqui ou quem está assistindo depois, e era esse o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje.